Como Deus é bom, né? E eterna a sua misericórdia. Amados irmãos, vamos esta manhã trabalhar com a lição número 8. Então, abra aí no seu smartphone a lição 8. Amém? E é um novo momento na nossa igreja. Nós agora estamos com a revista online, né? Então, vamos juntos. Pegue comigo a lição número 8, exatamente na página 51. O Weber já passou para todo mundo a lição. Pegue comigo aí na página 51, porque hoje nós vamos estudar santificação e vamos estudar obra intercessória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico muito feliz de, a cada domingo, ter um número maior de irmãos na igreja, viu, irmãos? Que bênção. A gente fica muito feliz mesmo. Assim que nós voltamos, tinha um número tão pequenininho, e a gente feliz ministrando, porque sabia que muitos dos irmãos estavam dodói em casa, né? Minha mãe não está aqui porque está nos últimos dias da Covid, ela está contando nos dedos. Todo dia ela conta, um dia menos, meu filho, um dia menos, eu já estou voltando, um dia menos, o médico diz que a partir de tal dia eu já não transmito, vou fazer o exame, um dia menos, e a gente entende, amém? Mas louvado seja o nome do Senhor. Meus amores, abram comigo em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, amém? Hebreus capítulo 12. Então, a Bíblia na mão de um lado e o smartphone do outro. Agora virou peça obrigatória em igreja o smartphone, né? Tinha uma época que a gente batia em todo mundo que abria o smartphone, agora tem que abrir o smartphone. Tadinho de vocês, vamos lá. Então, o smartphone com a lição aberta e Hebreus do outro lado. E, Bíblia aberta que a gente vai andar em muito texto. Vamos juntinho. Hebreus capítulo 12, ele é um capítulo lindo sobre a santificação. Nós não vamos trabalhar com Hebreus todo hoje, capítulo 12. Nós vamos pegar o primeiro versículo, e desse primeiro versículo que vamos trabalhar em Hebreus 12, que é exatamente o versículo 14, nós vamos difundir todo o estudo de hoje. E depois em casa, leia Hebreus 12, ele é lindo. E aí, numa outra oportunidade, eu abro Hebreus 12 com os irmãos, porque nele está tudo sobre santificação. Tudo. Quando você tem em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, é um dos versículos mais temíveis da palavra de Deus, né? É interessante que o pronome relativo a qual, né? A qual, se refere, obviamente, ao termo anterior da oração, que é santificação. Não se refere à paz, tá? Se refere à santificação. Mas a palavra de Deus deixa de muito forma clara que a gente tem que seguir com todos a paz e a santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E é interessante esse ponto, por quê? Porque Hebreus, capítulo 12, versículo 14, está no centro desse capítulo, que tem 29 versículos, e ele é o coração desse capítulo. E o capítulo inteiro é todo sobre santificação. Inclusive, o capítulo inteiro é sobre a análise dos últimos textos que estudamos em Êxodo, ali o monte fumegando. E Paulo pega isso e Paulo trabalha de forma muito linda. Não vamos trabalhar com isso hoje, mas vamos pegar esse texto básico e dele extrair toda a nossa lição. Irmãos, a Bíblia é direta. Não precisa desenhar para todo mundo literalmente entender. A Bíblia aqui está dizendo de forma clara, específica e absoluta que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Amém? Ninguém verá ao Senhor. E o que é interessante é que a santificação é essencial.
Você já pensou nisso? Você já pensou que Deus quer a gente do lado dele o resto da vida? Deus quer a gente com ele na vida eterna. Você já entendeu e já discerniu que Cristo disse: Pai, onde eu estiver, eu quero que eles estejam, e que o lugar do filho é ao lado do Pai, e que por causa de um pedido desse, olha quem é Cristo. Cristo é o Senhor Deus que está ao lado de Deus Pai. Nós temos o Deus Filho do lado de Deus Pai. E o Deus Filho já disse: ó Pai, leva mal não, mas onde eles estiverem, perdão, onde eu estiver, eu quero que eles estejam. E é eternamente. Então, a posição da igreja na eternidade, irmãos, é muito elevada. Nós fomos destinados a viver o resto da nossa existência na vida eterna ao lado de quem? De Deus. Mas aí tem um problema. Deus é santo, santo, santo. Quando o judeu repetia uma expressão 3 vezes, significava que você estava no ápice daquele conceito. O judeu não tinha um conceito genérico para expressões fundamentais. Aqui na língua portuguesa, quando a gente quer dizer que algo é muito alto, a gente diz é altíssimo. Ok? E aí você tem toda uma questão de gramática exatamente para isso. Altíssimo, grandíssimo, santíssimo. O judeu não tinha essa expressão no hebraico. Então, para ele dizer santíssimo, que é o grau superlativo maior de santo, o judeu dizia: Deus é santo, santo, santo. Ninguém vai estar do lado de Deus na eternidade se não passar pelo processo da santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. A Nova Jerusalém é algo fantástico, irmãos. Nós temos literalmente um local que não precisará mais do sol, porque Cristo brilha tanto em sua glória que não há necessidade do sol. Olha que interessante a questão da santidade. Então, vá se preparando, porque Jesus fez um pedido ao Pai muito pesado. E que pedido é esse? Eu quero que eles estejam comigo. E para estar do lado de Jesus, você vai estar do lado de Deus, o quê? Pai. Obrigado, meu cunhado. Você vai estar do lado de Deus Pai. E você vai estar do lado de quem é? Santo, santo, santo. E sem santidade não há como ver o Senhor. Daí porque na revista, abra por gentileza, abra a revista. Daí porque na revista, na página 51, lá embaixo, diz assim: santificação é vocábulo que denota excelência moral, caráter inviolável, pessoa livre de profanação ou iniquidade. Quem aqui em nosso meio é santo? Quem aqui em nosso meio e que está nos ouvindo é pessoa que tem excelência moral, caráter inviolável e livre de profanação e de iniquidade? Olha como é complicada a coisa. Vamos lá, continue comigo. Também significa aquilo que é posto à parte do mundo para serviço de Deus. E também separado do mundo para compartilhar a pureza de Deus. Ou seja, a santificação é esse ato de se afastar de tudo que é ruim para ter acesso a tudo que é bom da parte de Deus, que é sua pureza. Significa ainda, aí vai para a página 52, significa ainda a qualidade necessária para manter-se em estreita relação com Deus,
para servi-lo aceitavelmente. Irmãos, olha o que é santidade. Santidade, na verdade, é um processo que dura a nossa vida inteira e que, quando chega no ápice, será alcançado na vida eterna. Sim, quando aceitamos Jesus, Deus nos declara justos e Deus nos declara santos. Mas, se eu e você não tivemos a felicidade do ladrão da cruz, que aceita Jesus um segundo antes de morrer, nós temos que ter a alegria e a felicidade de passar por todo o processo da santificação. Pastor, vamos ser francos? Impossível, né? Impossível alguém chegar num elevado caráter moral como esse. Impossível alguém chegar num elevado padrão como esse. Pois é, né, irmãos? Pois é. Às vezes a gente olha e diz assim, é impossível. Mas eu quero lembrar para os irmãos algo maravilhoso. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Desde o nascimento de Cristo, o Senhor vem falando o que falava no Velho Testamento. Acaso existirá algo tamanho impossível a mim? Ou seja, acaso existe algo impossível a Deus? Então preste atenção, Ele que começou a boa obra, Ele vai continuar e nós vamos chegar até o final santos na presença dEle, para morar com Ele eternamente, eternamente. Agora, presta atenção, aqui sou eu e você, e o Espírito Santo. Eu e você e o Espírito Santo. E o pior, não tem papai e mamãe. É eu, você e o Espírito Santo. Como assim? O processo de santificação é um processo individual, progressivo e diário. Como é que acontece? Vamos lá. Extremamente simples. A santificação é possível, em primeiro lugar, em razão da exposição e fé na palavra de Deus. Não tem santificação sem exposição à palavra de Deus. Não tem santificação sem ler a Bíblia todo dia. Não tem santificação sem se expor com fé à palavra de Deus. Abre comigo João 15:3. Vamos lá? Não está na revista. Está agora na Bíblia. Por isso, um olho na revista, outro olho no seu querido smartphone. Vamos lá, João 15:3. Quando a gente abre João 15:3, Jesus diz de forma muito clara e direta, e assim, Jesus Jesus é muito claro, irmão, Jesus é muito direto, Jesus é fantástico, irmãos. Jesus diz em João capítulo 15, versículo 3, o seguinte: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho o quê? Falado. Então preste atenção. Qual é a relação entre santificação e palavra? A relação entre santificação e palavra é: eu me exponho à palavra, a palavra me limpa. Eu me exponho à palavra, a palavra me limpa. Eu me exponho à palavra e a palavra me limpa. Pastor, mas dói, né? Uai, como diria minha linda sogra. Eu tenho muita saudade de minha sogra. Como diria minha linda sogra, o texto aqui de João está falando que Jesus é a videira verdadeira. O pai é o agricultor. E para dar fruto, lá vem o pai e vai podando. Pensa que podar não dói? Dói. Lá vem o pai e vai limpando. Não dói. Mas, irmãos, é uma dor que vale a pena. É uma dor que vale a pena. A gente está lendo a Bíblia e, de repente, a Bíblia aperta a gente, tritura a gente, e a gente diz, ah, não, ai que dor, ai que dor. Ótimo. Vai se expondo.
Vai se expondo, porque sem santificação ninguém verá o quê? Ao Senhor, a Deus. Olha que interessante. Normalmente os deuses do passado, eles olhavam para o homem e exigiam do homem tudo e não davam ao homem a possibilidade de cumprir tudo o que o homem tinha que fazer. Daí passagens épicas como os 12 trabalhos de Hércules e etc. O Deus bíblico é tão sério e sincero que, além de exigir, ele dá condições para o homem fazer. Então, Deus diz, já que para vocês é praticamente impossível a santificação, eu vou santificar vocês. Eu vou descer, eu vou manifestar a palavra de Deus de forma definitiva e eu vou santificar vocês. Então, lê minha palavra, guarda minha palavra, porque vocês serão limpos pela minha palavra. Vá para João capítulo 17, versículo 17. Jesus, como diria o bom mineiro e o bom goiano, não é bobo. Mineiro e goiano que fala assim, né? Jesus, como bom mineiro e bom goiano, não é bobo. O que Jesus fez? Jesus trouxe a palavra definitiva de Deus para que a gente se expusesse à palavra e fosse santificado. Então, aquela leitura diária, inocente nossa, de um capítulo por dia, com um pastor, uma pastora, um diácono, uma diaconisa, um obreiro, um irmão da igreja ou uma irmã, nos trazendo uma reflexão todo dia, aquilo ali, irmãos, aquilo você não sabe o efeito que traz na sua vida. Mas eu não gosto desse pastor. Eu não gosto dessa pastora, eu não gosto desse obreiro. Eu queria uma palavra mais profunda. Só a exposição você não tem noção do que está sendo limpado. Agora, Jesus, que trouxe a palavra definitiva de Deus, porque Hebreus disse, havendo Deus outrora falado aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por intermédio de Jesus Cristo. Jesus que trouxe a palavra definitiva de Deus, a palavra que santifica e que limpa. Olha o que Jesus fez. Para garantir a santificação, antes dele morrer, ele simplesmente orou ao Pai e ele disse, João 17 e 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a... Acabou. Não tem como. Se expôs a Bíblia, daí o ódio do diabo pela Bíblia, se expôs a palavra, daí o ódio do diabo pela palavra. Daí porque esse livro sempre foi tentativa de fogueira atrás de fogueira. Se expôs. E olha que nós, protestantes, somos perigosíssimos, né? Porque quando a Bíblia estava fechada, reclusa, a igreja não queria expor a Bíblia, lá fomos nós, loucamente fizemos duas coisas. Primeiro, ensinamos o povo a ler e escrever, daí a origem das escolas bíblicas dominical. Ensinamos o povo a ler e escrever e colocamos a Bíblia na mão do povo. Se no início erramos uma ou outra tradução, não tem problema. O importante é a Bíblia na mão do povo, porque a eternidade vale mais do que tudo. E olha que o primeiro grande tradutor, de forma oficial, que foi Lutero, ele, irmãos, traduziu a Bíblia para o alemão, e a tradução dele para o alemão foi tão perfeita, que até hoje os alemães têm a Bíblia de Lutero como a mais perfeita obra alemã. Quando se pergunta para um estudante alemão, qual a coisa que você mais tem orgulho? Uma das coisas é a Bíblia de Lutero, porque com a Bíblia de Lutero eles tiveram toda a gramática alemã perfeitamente aplicada. Olha o que Deus faz, né? Olha o que Deus faz. Agora, presta atenção. Então, Jesus, para não dar asa para o azar, como os meninos dizem, além dele mesmo vir e trazer a palavra definitiva de Deus, acabou. O que Deus tinha que falar, falou por Cristo. Jesus ainda fez uma segunda grande realização. Ele se ajoelha e pede a Deus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Me responda uma coisa, meu irmão que está aqui, está me ouvindo em casa. Deus deixaria de responder à oração do seu filho? A única petição que Cristo fez, e Deus ficou olhando para a cara dele, e aí, quando ele viu a cara do Pai, ele disse, ok, seja feita a tua vontade. Foi a única que ele fez e voltou atrás. O resto, nós vamos ser santificados sim. Não tem para onde. Ele pediu, e o Pai vai fazer. Daí porque está surgindo agora, antes da vinda dele, uma fome pela Bíblia, pelo conhecimento bíblico. A Bíblia como nunca está sendo difundida. Tudo bem, tem muita ignorância quanto à palavra de Deus, mas ela está sendo difundida. Por causa dessa oração. Então a santificação vai ser possível, por quê? Porque Deus deu os meios de santificação. Como é que a gente é santificado? Exposição todo dia a palavra de Deus. Todo dia a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai fazer efeito mesmo? Vai, porque Jesus já pediu e o Pai vai conceder. Então, te expõe, porque está chegando o dia de se encontrar e viver eternamente com Cristo e o Pai. Bota isso na cabeça. Agora, olha que interessante. Abra agora Tiago 1. Tiago 1. Versículo 21 a 25, que diz assim. Tiago 1, versículo 21 a 25. Olha que interessante o texto. Pelo que rejeitando toda a imundície e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Porque alguém que é ouvinte da palavra e não a cumpre, é semelhante ao varão que se contempla no espelho, vê seu rosto natural, e porque se contempla a si mesmo foi-se e logo esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas realizador da palavra, esse será bem-aventurado. Olha que coisa linda. Irmãos, a santificação começa com a palavra, expõe a palavra. A santificação continua com Cristo, intercede e Deus fará com que a palavra me limpe. Mas a santificação, ela tem um elemento absolutamente próprio, que sou eu caminhando à luz da palavra. Então, não adianta eu me expor se eu não quero viver. Não adianta eu me expor se eu não realizo. Não adianta eu me expor se eu não mudo. Pastor, o que eu faço com aqueles textos que impõem uma mudança muito séria da minha pessoa? Porque olha que interessante, aqui Tiago diz, você se expõe à palavra e você vive de acordo com a palavra. E aí você é que tem que simplesmente se livrar de toda a imundície. Então, à medida que a palavra entra em mim, eu largo a imundícia. À medida que a palavra vai me tocando, eu largo a imundícia. A santificação tem um elemento humano. Tem um elemento humano. E até quem pensa diferente da gente, no tocante à salvação, porque tem irmãos que, com todo respeito, acreditam que Deus, ao nascer alguns, já destinou para o céu, e ao nascer outros, já destinou para o inferno. São os irmãos calvinistas.
Então, eles não creem que Jesus Cristo morreu por todos e que o sangue de Jesus é capaz de purificar todo o pecado. Eles não creem nisso. Eles creem que quem nasceu para o céu, vai para o céu. Quem nasceu para o inferno, vai para o inferno e acabou. Não adianta querer o céu, que vai para o inferno. Até esses irmãos que pensam diferente da gente, esses irmãos concordam com a gente quando nós falamos que a santificação é um processo, onde Deus age e eu me afasto do mal. Deus age e eu me afasto do mal. Existe um sinergismo entre eu e Deus. Até eles creem assim. Então, nesse ponto, nós não somos diferentes. Vou mostrar 3 textos para que você veja o que eu estou dizendo. Meu filho, um slide, por gentileza. Esses 3 textos foram retirados de um livro muito famoso, de um escritor muito famoso, calvinista, D.A. Carson. Não, foi o Carson ou foi... Não, no final tem a fonte, só um pouquinho. Lê comigo, olha que interessante. É impossível uma pessoa convertida permanecer não mudada. Por quê? Porque a própria presença da nova natureza, a presença e o poder do Espírito Santo habitando em nós, indica que somos realmente mudados e que somos pessoas que estão mudando. Olha a segunda frase. Tendemos a buscar a satisfação instantânea. Essa daqui foi uma indireta para a nova geração, que quer tudo para ontem, né? Quer tudo no smartphone em 1 segundo. E está pensando que a santificação se alcança via smartphone em 1 segundo. Então, garotada, presta atenção. Queremos saber como podemos ser santificados em 3 passos fáceis. Mas não existem 3 passos fáceis. A santificação é um processo que dura a vida toda e envolve uma enorme quantidade de labor intenso. Tu acha que é simples largar o pecado? O próximo e último. Tu acha que é simples largar a injustiça? Essa que eu mais gosto. Esta é uma arena em que há um genuíno sinergismo, ou seja, Deus com a gente, em cooperação. A santificação é um processo cooperativo, em que Deus opera e nós operamos. O Espírito Santo trabalha em nós para mudar a nossa natureza. E nós cooperamos com Ele. Não é o Carson, é o Sproul. Uma pena, esse homem é um grande homem de Deus, morreu há 2 anos atrás, um homem muito grande na presença de Deus. Tá, tudo bem, quanto à salvação pensa diferente da gente, mas não é por isso que a gente vai humilhar um grande homem como esse. Então, olha que interessante, até quem não concorda com a gente sobre a questão de uma vez salvo, salvo para sempre, etc., ou perde a salvação, ou quem vai para o céu, quem vai para o inferno, pelo menos nesse ponto, está idêntico a gente. É incrível. Irmãos, Tiago é direto e objetivo. À medida que a palavra vai entrando, a gente vai largando o pecado. À medida que vai entrando, a gente vai largando a maldade. À medida que vai entrando, a gente vai jogando fora o pecado. É um sinergismo, sou eu e Deus. Agora coloque uma coisa simples no coração. Deus, Ele, à medida que nos aproximamos dEle, Ele vai nos santificando. À medida que nos afastamos, a Deus, né? A Deus. Pastor, o que eu faço, então, com aqueles textos horríveis? O que eu faço com aqueles textos horríveis? Josué, cadê o Davizinho? Está aqui. O que eu faço com aqueles textos horríveis? Como assim textos horríveis? Aquele texto que diz que eu tenho que dizimar e eu não quero dizimar. Aquele texto que diz que é para eu largar a mulherada e eu não quero largar a mulherada.
Aquele texto que diz que eu tenho que estar na comunhão dos santos. E eu lá quero saber de crente. Eu lá quero saber de igreja e comunhão. Aquele texto que diz e eu não quero. Aquele texto que diz e eu não quero. Aquele texto que diz e eu não quero. Perdão então, pastor? Não, cruz credo. Ai, pastor, a minha língua. Oh, meu Deus, a minha língua. Pastor, não aguento. Quando eu já vi, eu já estou no Zap falando besteira. Ai, a minha língua através do WhatsApp. Bem, meu amado irmão, todos nós temos uma área da vida onde nós temos dificuldades no tocante à santificação. Como é possível ser santificado? Primeiro, crê na palavra de Deus. E em segundo lugar, você tem a maior das armas do mundo, que é a oração. Oração. Para e pensa comigo. Olha que interessante. Abra Tiago 1:13. Tiago 1:13. Olha que interessante. Em Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz exatamente assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Aí depois que a concupiscência vem e concebeu, deu à luz ao pecado. E não se preocupe que o pecado sempre traz o companheiro dele, que é a morte. Então preste atenção. Admite de uma vez por todas que você não tem forças para vencer essa tentação. E te ajoelha. E faz o que José fez no Egito. Foge. Corre. Eu acho interessante. Eu estava acompanhando alguns irmãos no processo da santificação. E teve um irmão que disse o seguinte: pastor, eu tenho um vício terrível, que é a prostituição. Mas agora eu quero literalmente, eu quero ver se eu já venci esse vício. Tá, então vamos lá. Eu estou pensando em ir a um prostíbulo e ficar lá, e o Espírito Santo vai me revestir de poder. Oh, glória! Eu disse para ele, meu irmão, faz isso não. Por gentileza, não faça isso não. Você tem que fazer o contrário. Você tem que ler a palavra, tem que orar, e vendo um prostíbulo, assim, a 10 metros, corre 100 metros. É a mesma coisa do pobre coitado que tinha problema com bebida, dizendo, não, agora o Espírito Santo vai fazer. Vou tomar da 1 até a 51. Tem tudo. Da 1 a 51 tem inferno para todo mundo. E o Espírito Santo vai me proteger. Vai não. Vai não. Foge da 1, foge da 2, foge da 3, foge da 4, foge da 5, foge da 51, foge. Tiago é muito claro. Tiago diz, corre do mal, foge do mal. E o Senhor vai ter misericórdia. A santificação é isso. O Espírito Santo trabalha em mim e eu fujo. Mas, pastor, a tentação é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que eu estou arrebentado. Eu não consigo correr e fugir do mal. Então, tá bom. Abra Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. 5 e 6. Olha que interessante. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto. Faça, porém, com fé. Peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Você já pensou que todas as nossas deficiências, o Senhor pode ter misericórdia se nós orarmos e pedirmos com fé? Você já pensou nisso?
de orar e pedir com fé, será que Deus concede só sabedoria? Será que Deus não concede força para vencer? Eu vou lhe dar um exemplo que eu dei na aula de instrução dos professores. E aí, com esse exemplo, eu encerro toda a parte da santificação. Porque santificação é palavra, exposição à palavra e oração. Palavra, exposição à palavra e oração. Pedindo a Deus forças. Vamos lá. Um dos assuntos que mais conversam conosco, pastores, em aconselhamento pessoal, e hoje, graças a Deus, a gente faz muito aconselhamento através do WhatsApp, telefone, tudo. Graças a Deus, o povo perdeu o medo através do WhatsApp e fala com você e expõe. Olha que interessante. Um dia um irmão conversando comigo, ele dizendo o seguinte, vou continuar na seara da questão da prostituição, que eu já comecei, já dei um exemplo no início, continuo agora que fica fácil para entender. Ele disse o seguinte, pastor, a minha mulher é fria demais, pastor, pelo amor de Jesus. Essa mulher é um gelo. E ela é um gelo, e eu, um vulcão. E aí, qual é o problema? O problema é que, assim, não pego mulher lá fora, não me santifico, busco a Deus, e ela nem tchan, e eu compro folha, eu faço isso, eu faço aquilo, e ela, meu Deus do céu, pastor, o que eu faço? Porque ele terminou numa expressão engraçada, ele disse assim, eu em casa tenho uma mulher que é um gelo, e na rua está cheio de filha do diabo, que são quentes. Aí eu até brinquei com ele, eu disse, cuidado que você é quente, com as filhas do diabo quente, dá inferno, tu vai se queimar, maluco, entra nessa não. Ele ficou rindo, né? Mas eu dei um conselho para ele, eu disse o seguinte, olha, presta atenção, já que você está sendo muito tentado fora de casa, você vai fazer uma oração com 2 sentidos. Você vai pegar e vai dizer assim, Jesus, me torna cego para essas filhas do diabo. Me torna cego. Se elas aparecerem com um decote difícil e jogando asa para mim, me torna cego. Agora, Jesus também faz o seguinte, assim, Jesus, dá uma esquentada na minha esposa. Entendeu? Esquenta a minha esposa. Ou então me esfria aqui, Jeová, né? Ele brincando, né? Então, assim, e me ajuda a me tornar atrativo para minha esposa. Me dá dicas, Senhor, do que eu faço, como é que eu faço, entendeu? O que eu estou fazendo errado? Talvez eu seja ruim de cama mesmo, Jeová, e tal. Me instrui. Irmãos, tive a oportunidade de conversar de novo com ele, e ele expôs a vida dele para mim, e ele disse, pastor, o senhor acredita que Deus responde a oração? Olha, ele agora que soube que Deus responde a oração. Ele disse, pastor, eu estava conversando com minha esposa, era um problema físico. Ela foi ao médico, e o médico passou, e pastor, melhorou demais, melhorou demais. E o Senhor está abençoando. Irmãos, expõe a Cristo, ora, expõe a Cristo. Eu vou usar rapidamente como parte final, para a gente acabar a santificação, o testemunho que Lédima utilizou aqui na sexta-feira. Ela falou, então, graças a Deus. A Lédima, ela disse o seguinte, que ela tinha problema com o cartão de crédito. Se eu me lembro direitinho, eu estava corrigindo prova na faculdade, não podia sair de casa, tem que ficar à disposição da faculdade, mas ouvindo o culto. E ela disse, gente, eu tinha problema com cartão de crédito. Sabe o que eu fiz? Eu disse, Jesus, me controla. E aí ela deu um testemunho. Eu achei muito engraçado o testemunho, achei fantástico. Ela disse que ela foi comprar
E não passou. E estava tudo limpo, estava tudo possível de passar. E não passou. Aí, quando ela chegou em casa revoltada, e ela é daquelas nordestinas arretada, né? A Lédima é uma bênção de Deus. E aí ela chegou em casa já brigando com o Espírito Santo, dizendo que é isso, o que está acontecendo? Está tudo certo, porque eu não comprei. Aí o Espírito Santo falou com ela, você não pediu para eu te frear? Ela disse, é mesmo, né, Espírito Santo? Irmãos, tome cuidado, quando você começar a orar, vai acontecer tanta coisa na sua vida, que antes de reclamar com o Espírito Santo, diz, epa, peraí, eu orei por isso. E siga o caminho de santificação. Siga o caminho de santificação. Deus vai suprir todas as suas necessidades. São físicas, Ele vai suprir. São sexuais, Ele vai suprir. São intelectuais, Ele vai suprir. Pode ficar tranquilo, você que tinha problema com cachaça, Jesus vai te dar sucos tão maravilhosos que você não vai ter saudade nenhuma de cachaça. Você que tinha problemas com mulheres na rua, o Senhor vai abençoar tanto teu casamento, você não vai ter necessidade nenhuma. Você que tinha problemas com dinheiro, fica tranquilo, o Senhor vai te abençoar tanto, que você vai ter sobrando para abençoar os outros. Irmãos, estou te falando sério, Jesus tem prazer em responder nossas orações. Te expõe todo dia a palavra na leitura bíblica diária, te expõe no tocante ao coração, abre teu coração perante o Senhor, e o Senhor vai te santificar. O Senhor vai te santificar. Não tenha medo da santificação. Não tenha medo da santificação. O Senhor vai te santificar. Crê nisso. Crê nisso. E agora, por fim, pega a apostila, por gentileza. Pega a apostila, por gentileza. Deixa eu abrir aqui minha apostila, para a gente terminar. Por fim, obra intercessória. Aqui eu quero ler com vocês, aqui eu quero ler, fui eu que escrevi esta lição, e eu gostei demais dessa parte que eu escrevi, sabia? Entendeu? Assim, modéstia à parte, eu gostei demais, sabe por quê? Quando a gente pensa em obra intercessória, a gente pensa no seguinte, Jesus ao lado de Deus, como está em Hebreus, intercedendo por nós como nosso sumo sacerdote, não é isso? Gente, olha o que Deus fez por nós depois da expiação. Deus deu todas as condições da gente ter tudo, de ser santificado, e para garantir que a gente não vai dar com os burros na água, Deus ainda simplesmente de forma fantástica, deixou seu filho do lado dele, intercedendo por... Eu e você merecíamos tudo isso. A gente merecia o inferno. Mas Deus nos ama. Deus nos ama. Deus nos ama. Hoje cedo eu estou vendo aqui tanta gente que estava com problema com Covid e já está curado, né? E olha o tanto que Deus te ama. Olha o tanto que Deus te ama. Vamos juntos. Pois é, eu não quero explorar obra intercessória, Delmon amado, falando de Cristo como nosso intercessor, na figura de sumo sacerdote. Eu vou explorar obra intercessória recordando meu pai. Meu pai, o advogado mais velho dessa cidade. Cristo como nosso adi. Você já pensou que Cristo é seu advogado? E que Ele está do lado do juiz, toda hora, pedindo por você? Interessante isso, né? Com todo respeito aos amigos católicos romanos que estão nos vendo agora, não é Maria que está ao lado do Pai intercedendo, é Jesus que é nosso advogado que está intercedendo. Ele intercedeu até por Maria, sua mãe. Maria dependeu dele. Então, todo mundo se lembra de Jesus como sumo sacerdote, mas ninguém se lembra de Jesus como advogado. Eu vim essa manhã te lembrar, Jesus, nosso grande advogado. Lê comigo, em João 2,5 aí, vamos juntos? Em João, 1 João 2,1, temos Cristo como advogado. E o significado primordial é de que
Alguém propriamente chamado para estar ao lado de outrem. E isto incluindo a noção de pedir em favor de, aconselhar e ajudar. Presta atenção. Jesus é advogado e você sabia que o maior erro de nós é procurar advogado depois de ter feito a lambança. Elisângela, eu acertei hoje? Acertei. Agora, vou chamar Rosângela, só de maldade. Elisângela, a gente só procura advogado depois que fez a lambança. Você sabia que advogado existe para prestar consultoria? Você sabia que você tem direito de ir num advogado e dizer, doutor, estou pensando em comprar um imóvel, vou fazer besteira? Doutora, estou pensando em vender, vou fazer lambança? É sério, estou falando sério. Se a gente consultasse os advogados antes de fazer negócio, a gente não chorava tanto. Não chorava tanto. Não chorava. Você tem consultado o seu advogado antes de fazer as coisas? Porque você tem um advogado. Tem consultado ele? Mas eu consultei e ele não me respondeu. Não, ele já te respondeu na Bíblia. É que você não encontrou o versículo. Mas o que eu quero não está na Bíblia, então tá bom. Pergunta a ele que ele vai te responder. Agora, fique tranquilo, mesmo depois da lambança, fizemos tudo, sem consultá-lo, sem conversar com ele, sem dialogar com ele, vai que mesmo assim ele ainda intercede por você. Mas vamos ser francos, é melhor prevenir do que? Não é verdade? Vamos, antes de fazer qualquer coisa na vida, consultar nosso advogado. Sério, você pode se ajoelhar e pode dizer, Jesus, o negócio é o seguinte, eu estou pensando nisso. Jesus, como é que é? Para onde eu vou? Pastor, pelo amor de Deus, aí vão me chamar de doido. Mas o que você pensa que crente é? Você pensa que crente é normal? O evangelho é o quê? Então, meu irmão, acorde. O primeiro advogado que você tem que consultar é Cristo. Aí Cristo vai fazer o seguinte, ou Cristo, pelo Espírito, vai te lembrar o texto bíblico, você está brincando com a minha cara. Não, estou falando sério. Ou Cristo vai te lembrar o texto bíblico, e quando você pegar o texto bíblico, você diz, ai, Jeová, ai, papai, não fala não, Jeová. Ou então, você vai pegar o texto bíblico e diz, Jeová, fala, Jeová. Porque Cristo não está nem por aí com tua vontade. Cristo fala mesmo. Não é o que você quer ouvir, é o que precisa ouvir. Agora, presta atenção. Às vezes, Cristo não fala nada e Cristo te faz lembrar de alguém. Já passou por essa experiência? Aí ele te faz lembrar de alguém. Aí tu liga para esse alguém, e esse alguém, irmão, eu já entrei nessa lambança. Sai fora. Meu irmão, vai porque é fantástico. Eu já fiz e é fantástico. E às vezes Cristo diz o seguinte, procura um advogado humano. Aí você pensa, é Jesus, quem? Bem, na minha igreja eu tenho fulano, ciclano, beltrano. Vou atrás. Vou dar um testemunho rápido. Está aqui Joelzinho e a minha irmã Geise. Um filho de um pastor aqui da igreja estava com um problema sério. Pandemia, e o carro dele foi pego. Porque houve um problema no negócio jurídico do carro. Filho de um pastor aqui da igreja. E o menino tranquilo, o menino fez o negócio acreditando no negócio. Nós somos simples como as pombas, não somos?
Poxa vida, o menino fez o negócio acreditando que o negócio estava correto. Só que quem fez o negócio com ele tinha um problema. O malandro que fez o negócio com ele tinha um problema. E aí o que acontece? Ele buscou a Deus, veio na mente dele o Jeuel e a irmã. Jeuel conseguiu o que Izinha conseguiram, o que poucos advogados estão conseguindo na época da pandemia. Liminar, e hoje o menino pode andar e transitar com o carro. Às vezes Deus faz diretamente, às vezes Deus faz através de um irmão, mas acredita no advogado que você tem. Mas pastor, já fiz toda a lambança. Agora eu estou arrebentado, vou ter que pegar cadeia. É mesmo? Já fez toda a lambança, vai ter que pegar cadeia. Então tá bom. Graças a Deus tem advogado até para cuidar da gente na hora da cadeia, tá? Jesus não vai evitar que os efeitos da besteira que eu e você fizemos venha. Mas Jesus reescreve o nosso futuro. Preste atenção, Jesus é justo. Não tenho o que fazer. O que eu plantei, eu vou colher. Mas pelo menos eu tenho um advogado depois da lambança que eu fiz. Pelo menos os efeitos da lambança são diminuídos ao máximo de sofrimento que eu tenho que ter. Mas o meu futuro ele cuida. Há uma frase de uma autora brasileira chamada Cora Coralina, goiana. Ela é uma autora muito bonita, ela diz: não há borracha capaz de apagar o passado louco que tivemos. Mas não há limites para escrever nosso futuro com um novo lápis. Pois é, Jesus apaga o pecado, Jesus limpa a nossa maldade, nos faz sofrer menos do que nós tínhamos que sofrer, e ainda escreve o futuro inteiro para a gente. Quer advogado melhor? Pastor, interessante, Jesus era advogado dos que estavam com ele, ou se tornou advogado depois que subiu ao céu? Vamos para a nossa lição, lê comigo, 2.5, obra intercessória. Então, eu já li o primeiro parágrafo, e aí vem o segundo parágrafo dizendo: leia o texto com atenção. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, tem um advogado junto ao Pai, Jesus o justo. Você já pensou que em João, capítulo 14, versículo 16, é um advogado intercedendo por nós? Quando Jesus esteve aqui, ele era o advogado dos discípulos. Ninguém batia em discípulo dele não, rapaz. Ninguém tocava em discípulo dele. Ele era o advogado dos discípulos. A gente pensou que ia fazer friozinho essa manhã, né? Mas glória a Deus. Aleluia. Irmãos, que calor gostoso de Jeová, né? Ai, mas na próxima escola dominical a gente abre o ar-condicionado, assim, vamos lá. E quando o Senhor esteve aqui, ele era o advogado dos discípulos, defendendo-os constantemente e ajudando-os com sábio aconselhamento. O mesmo ele continua fazendo agora nos céus por todos nós. Eu não coloquei aqui, mas Jesus advogou para os discípulos, advogou para a prostituta, advogou para publicano, advogou para irmãos. Que advogado! Que advogado! E hoje ele está ao lado do Pai, intercedendo por nós. Aí em casa você vai ler Zacarias, Romanos, Hebreus. E para terminar, Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus que os justifica. Quem os condenará?
é Cristo Jesus que morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também advoga, intercede por nós. Meu amado irmão, eu não sei quanto a você, mas eu não merecia 1/10 do que Jesus fez por mim. E agora eu quero terminar toda a vida, Heber, por gentileza, o resto da vida. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e te engrandecemos e te adoramos e te bendizemos, Cristo amado. Que a santificação se torne uma realidade entre nós. E muito obrigado, porque tu és nosso intercessor e advogado. Nós não merecíamos nada, nada, nada disso. E tu fizestes muito mais do que nós merecíamos. O que fazer se não estar de joelhos diante de ti? Tal como aquela pecadora que chorava e derramava suas lágrimas, e enxugava teus pés. Senhor, nem dignos de enxugar teus pés, e lavar com lágrimas nós somos. Mas aceita a nossa humilde adoração. Completa a boa obra, Jesus. Amém. Irmãos da live, Deus vos abençoe. Amém?